Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um assunto importantíssimo dentro do regime próprio de previdência social. Falaremos agora sobre a pensão por morte, mas sobre a pensão por morte dentro do regime próprio de previdência social, já com as alterações trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Vamos ver então como ficou a pensão por morte para o regime próprio de previdência social após a reforma da Previdência. Vem comigo para a tela. Muito bem, falaremos sobre pensão por morte dentro do regime próprio de previdência social. Beleza? Vamos lá então. Começando aqui pelo artigo 23 da própria emenda constitucional 103 de 2019, que trata da pensão por morte do regime próprio, que diz o seguinte, olha só, a pensão por morte concedida a dependente, pois a pensão por morte não é um benefício para o segurado, obviamente, porque o segurado está morto ou presumidamente morto. A pensão por morte é devida ao seu dependente. Pois bem, essa pensão por morte concedida a dependente do servidor público federal, veja que nós estamos falando aqui do servidor público federal, ok? Depois eu explico o que acontece com os demais servidores públicos. Mas a emenda constitucional 103 de 2019, no artigo 23, fala que a pensão por morte concedida a dependente de servidor público federal será equivalente, assim como no regime geral, a uma cota familiar de 50%. 50% de quê? Depende. Se o servidor já era aposentado na data do óbito, será 50% da aposentadoria que o servidor recebia. Mas se o servidor não era aposentado na data do óbito, esses 50% da cota familiar serão extraídas daquela aposentadoria a que o segurado teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Depois eu falo o restante. Então vamos começar. Temos que começar a entender a pensão por morte do regime próprio, começar a entender pela cota familiar. Bom, a pensão por morte é devido ao dependente do servidor público federal, tá certo? Que falecer, né? E neste caso, se o servidor público federal faleceu, os seus dependentes terão direito a uma pensão por morte. Para começar a calcular esta pensão por morte, tem-se que ter pegar uma cota familiar, ou seja, já está garantida a cota familiar de 50%. Se este servidor público já era aposentado, será 50% da aposentadoria deste servidor. Se esse servidor público federal não era aposentado, faça uma simulação de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui ele teria direito na data do óbito, se ele tivesse ficado incapacitado ao invés de morrer. Então é feita uma simulação quanto ele teria direito na data do óbito se, ao invés de morrer, ele tivesse ficado incapacitado, né, de forma permanente. A sua aposentadoria por incapacidade permanente seria quanto? E aí, sobre este valor, né, ou da aposentadoria que ele recebia, ou daquela por incapacidade permanente, a que ele teria direito de receber na data do óbito, a gente pega de cara uma cota familiar de 50% deste valor. E além da cota familiar, deve-se acrescentar, olha só, aqui na tela, acrescida de cotas de 10%, 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Então olha que interessante, a cota familiar de 50% já está garantida. Se tiver um dependente, é 50% mais 10. Se tiver dois dependentes, são 50% mais 20. 3 dependentes, são 50% mais 30. 4 dependentes, será 50% mais 40. E se houver 5 ou mais dependentes, o valor da pensão por morte, né, será ali 100%. 100%, por quê? Porque é 50% da cota familiar e mais 10% referente a cada dependente, limitado a 100%. Ou seja, se tiver 5 dependentes, ou 6, ou 7, ou 8, ou 10,
limita-se a 100%. De quê? Da aposentadoria que o segurado público federal recebia ou daquela a que ele teria direito de receber, como já disse, se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Se ele já era aposentado, é fácil. É só pegar o valor da aposentadoria dele e aplicar a alíquota de 50% mais 10 por dependente, até o máximo de 100. Se ele não é aposentado, basta fazer uma simulação de quanto ele teria direito em uma aposentadoria por incapacidade permanente e deste valor aplicar ali os 50% e mais 10 por dependente até o máximo de 100%. Tranquilo? Então imaginemos que um servidor público federal aposentado, ele tenha morrido deixando 3 dependentes. Ora, se ele morreu, deixou 3 dependentes, o benefício será de 50% mais 30. Por que 30? 10% referente a cada dependente. Então 50% mais 30 será 80% do valor de sua aposentadoria. Simples assim. Mas vamos avançar, vem comigo. Olha só, as cotas por dependente, né, seguindo aqui a emenda constitucional 103/2019, artigo 23, parágrafo 1º, diz que as cotas por dependente, aquelas cotas de 10% referente a cada dependente, elas vão cessando, elas vão deixando de existir cada vez que um dependente perde esta qualidade. E não serão reversíveis aos demais dependentes. Ou seja, enquanto tiver, por exemplo, 3 dependentes, é 80% daquela aposentadoria. Mas se um dependente morre, ou um filho faz 21 anos, ou acontece qualquer outra situação que o dependente deixa de existir, neste caso, não tem mais 3 dependentes, tem 2. Então aquele benefício que era 80% da aposentadoria passou a ser 70% da aposentadoria, porque agora só tem 2 dependentes. Quando tiver apenas um dependente, será 60% da aposentadoria. E quando não tiver dependente algum, o benefício deixa de existir. Aprenderemos isso. Então olha que interessante, né? Então se tiver 5 ou mais dependentes, mantém 100%. Quando baixar para 4 dependentes, abaixa para 90%. Quando abaixar para 3 dependentes, abaixa para 80%. Quando abaixar para 2 dependentes, abaixa para 70%. Quando tiver apenas um dependente, ficará em 60%. Simples assim, tá bom? Isso que significa. Antigamente, uma vez calculada a pensão por morte, o valor não era reduzido, né? Cada vez que se perdia um dependente, que deixava de existir um dependente, o valor da pensão mantinha-se o mesmo, rateando-se entre os demais. Claro que eles iam receber cada vez mais. Mas agora não é assim. Agora não vai se... o valor da pensão por morte, cada vez que um dependente deixa de ser dependente, ele não vai ser o mesmo valor reversível aos demais. Não. Cada vez que houver um dependente a menos, o benefício deve ser recalculado, usando esta regra que eu mencionei, de acordo com o número de dependentes remanescentes naquele momento. Tranquilo? Vamos prosseguir. Sendo que preservar-se-á o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Olha, vamos imaginar que ele tenha 7 dependentes. Olha, se é 7 dependentes, não é 50% mais 70%, não. Nós vimos que o máximo é 100%, não pode passar de 100% na pensão por morte. Então o que nós temos aqui? Se ele tiver 7 dependentes, 100%. Se ele passar a ter 6 dependentes, continua 100%. Se ele passar a ter 5 dependentes, continua 100%. Somente com 4 dependentes para baixo é que abaixa para 90%, 80%, 70% e 60%. Por quê? Porque tendo 5 dependentes ou mais, ou seja, mesmo com a perda de dependentes, mesmo que vários dependentes deixem de ser dependentes, mas se ainda houver pelo menos 5 remanescentes, o valor continua em 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que ele teria direito de receber se ele fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, como nós acabamos de ver. Tranquilo? É isso que está escrito aqui. Ou seja, enquanto tiver pelo menos um número igual ou superior a 5 dependentes, o valor continua em 100%. Tá certo? Agora tem uma regrinha de ouro aqui. Olha só a regrinha de ouro para vocês. Se existir algum dependente, basta que seja um, algum dependente dentre os dependentes
se pelo menos um dele for inválido, ou pelo menos um dos dependentes tiver deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte ele será 100%. 100% da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social, tá certo? E temos também aqui uma cota familiar de 50%, acrescida, como vocês já viram, de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Olha que interessante. Até o teto do regime geral, nós estamos no regime próprio, mas até o teto do regime geral, se houver um dos dependentes, basta que um dos dependentes seja inválido ou tenha deficiência intelectual, mental ou grave, basta que um deles tenha. Então, até o limite, até o teto do regime geral, será de 100%. E aquela regra de 50% mais 10% por dependente só vai se aplicar só em relação ao valor que supere o teto do regime geral. Olha que interessante, né? Vamos imaginar aí que tenha direito a uma pensão por morte, aí, por exemplo, de 10 mil reais. Tá? Ora, até o teto do regime geral, em havendo um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, até o teto do regime geral, direto cravado em 100%. Somente sobre os valores que superem aquele teto do regime geral de previdência, que é atualizado anualmente, ora, passou do teto, aí vai para aquela regra geral que a gente aprendeu, que são 50% mais 10% por dependente. Então olha que interessante. Vamos lá, vamos recapitular. Se não houver qualquer dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o cálculo padrão vale para todo o benefício. Desde o primeiro centavo ali, já se calcula 50% mais 10% por dependente. Ok? Se não houver dependente inválido, nem deficiente intelectual, mental ou grave. Mas se dentre o rol de dependentes, pelo menos um deles for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, aí o cálculo é diferente. Você crava em 100% até o teto do regime geral e somente para valores que superem o teto do regime geral é que aplicar-se-á a regra dos 50% mais 10 por dependente. Tranquilo? Então, esta é a forma de calcular em havendo e também em não havendo o inválido e o deficiente intelectual, mental ou grave. Se não houver inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave dentre os dependentes, vale a regra geral. Se houver algum inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave, vale uma regra diferenciada, que é a garantia do 100% até o teto do regime geral, e apenas o que superar é que vai para a regra geral. Tá certo? Lembrando, pessoal, não confundam com a regra do regime próprio com a regra do regime geral, tá bom? Na regra do regime geral, ninguém pode receber mais do que o teto do regime geral. Agora, como no regime próprio pode haver valores acima do teto do regime geral, por isso que a regra aqui é um pouco diferente. Tranquilo? Vamos seguir, tenho mais informação para vocês. Vamos para a tela. Muito bem. Olha só. Quando não... Imagine que havia dependentes inválidos, algum dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Ok. Então vocês sabem como calcula. Quando não houver mais qualquer dependente inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, ora, não tem mais nenhum inválido, nenhum deficiente, então calcula-se da forma convencional, né, para todo o valor. Olha só, neste caso, o valor da pensão por morte será recalculado como estudado. Ou seja, não tendo mais dependente inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave, recalcula o benefício inteiro daquela regra geral, que é a cota familiar de 50%
mais cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Lembrando que estes 50% de cota familiar mais 10% em relação a cada dependente, ele é sobre a aposentadoria que o segurado recebia, ou sobre aquela, caso ele não fosse aposentado, aí faz uma simulação de uma aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito, e será esta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual mencionado. Tranquilo? Então, pessoal, temos aqui a regra para quando não tem dependente inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave. Temos a regra para quando tem dependente inválido ou com deficiência intelectual ou grave, e a regra para quando aquele dependente inválido ou com deficiência deixar de existir também, que aí volta aquela regra original, tá bom? Agora uma curiosidade, quando a gente fala uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente, olha só, o valor depois de calculado será sempre dividido em partes iguais entre os dependentes, tá bom? Então você calculou lá, deu R$3.000, tem 3 dependentes, é R$1.000 para cada dependente. Não importa se aquele dependente é inválido, é deficiente, se ele é cônjuge, companheiro, companheira, filho, não importa nada. Uma vez calculado o benefício, você vai ter que dividi-lo em partes iguais entre os dependentes ali com direito ao benefício, tá bom? Não vai ter ninguém que vai receber um mais do que o outro. Não se paga mais, por exemplo, para deficiente ou para inválido, não se paga mais para filho ou para cônjuge, nada disso. O valor, uma vez calculado, ele reparte-se em partes iguais para todos os dependentes. Isso vale tanto no regime próprio quanto no regime geral. Tranquilo? Mais informação para vocês? Vamos para a tela. O tempo de duração da pensão por morte e o tempo de duração das cotas individuais por dependente, até que percam esta qualidade e deixem de ser dependentes. Além disso, o rol de dependentes, quem são os dependentes, né? Sua qualificação e suas condições necessárias para o enquadramento são, aqui no regime próprio, as mesmas do regime geral da Lei 8.213 de 91, como vamos ver a seguir. Então, olha que interessante. O tempo de duração da pensão por morte, né? A duração da cota de cada dependente. Além disso, quem é o dependente, né? O rol de dependentes, a sua qualificação, as condições necessárias para se tornar dependente. Todas estas regras que vamos usar agora no regime próprio, elas são extraídas da Lei 8.213 de 91, que traz as informações legais para o regime geral. Ou seja, o regime próprio para os servidores públicos federais vai emprestar as regras já existentes do regime geral, aplicando de forma idêntica no regime próprio. Vamos ver então, a partir de agora, quais regras são essas. Vamos para a tela. Muito bem. Olha só. Quando cessa a cota individual? O que é cessar, né? Deixa de existir ali, encerra, finaliza, Zé fini. Quando cessa a cota individual de cada dependente? Vamos imaginar que tivéssemos ali 4 dependentes, ok? Um dos dependentes morre. O que acontece com a cota daquele dependente? Cessa. Está aqui, ó. Uma das causas de cessação da pensão por morte é a morte do pensionista. Não, né, o segurado já tinha morrido antes. É a morte desse pensionista, desse dependente. Então, qualquer dependente morreu, deixa de ser dependente, claro. Segundo caso, né? Filho, irmão ou equiparado. Equiparado, seja um enteado, seja um menor sob tutela, né? Enfim, eles deixam de ser dependentes, perdem a qualidade ao completar 21 anos. Então, olha que interessante. Se o filho recebia, ao completar 21 anos, deixa de receber. Se o irmão recebia, ao completar 21 anos, deixa de receber. Se o equiparado a filho recebia a pensão por morte, ao completar 21 anos, deixa de receber também. A não ser que, ao completar 21 anos, já sejam inválidos ou tenham deficiência intelectual, mental ou grave. Neste caso, se eles forem, né,
ao completar 21 anos, forem inválidos ou tenham deficiência intelectual mental grave, aí eles permanecem como dependentes. Mas se não for inválido e não tiver deficiência intelectual mental grave, qualquer filho que seja dependente, equiparado a filho que seja dependente, ou irmão que seja dependente, né, dependente recebendo pensão por morte, ao completar 21 anos, perde a qualidade, deixará de receber. Então, nosso segundo caso é esse aqui. Terceiro caso, se for um filho, um irmão ou um equiparado, inválido. Ora, pela idade ele não perde a qualidade, mas ele perde a qualidade se deixar de ser inválido. Mesma coisa em relação a filho, irmão ou equiparado que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Ao completar 21 anos, este filho, irmão ou equiparado não perde a qualidade de dependente por completar 21 anos, mas perderá se deixar de ser deficiente. Tá certo? Então veja, filho, irmão ou equiparado a filho, certo? Eles deixarão de ser dependentes quando completarem 21 anos. Agora, se for inválido, quando deixar de ser inválido, se acontecer, ou se forem deficientes intelectuais, mentais ou grave, só quando deixar de ser deficiente, se acontecer. Tá bom? Então, para inválido, deficiente intelectual, mental ou grave, o fato de completar 21 anos não faz perder a qualidade de dependente. Ok? Regra geral, perde com 21 anos, mas se for inválido, só perde se deixar de ser inválido, e se for deficiente intelectual, mental ou grave, só perde a pensão por morte se deixar de ser deficiente. Seguindo. E no caso do filho adotado que recebia pensão por morte dos pais biológicos, se ele recebia pensão por morte dos pais biológicos, mas foi adotado, ele deixa de receber a pensão por morte. Por quê? Ora, ele recebia uma pensão por morte dos pais biológicos, mas agora foi adotado, então ele tem como se fossem pais, né, novos pais aí para substituir os pais biológicos, ele tem os pais adotivos, e esses pais adotivos, né, ao ter esses pais adotivos, não depende mais da pensão por morte deixada pelos pais biológicos. Portanto, a adoção cessa, na verdade, né? Não é que suspende, ela encerra o pagamento da pensão por morte que estava sendo paga em razão do óbito dos pais biológicos. Combinado? Vamos seguir. Agora a parte mais interessante, mais complexa, mas não é difícil, só é complexa e interessante, que é quando cessa, ou seja, quando deixa de pagar a cota individual de cônjuge ou companheiro. Olha que interessante. Vem para mim. A cota individual de cônjuge ou companheiro, para saber quando ela deixará de ser paga, aí a regra é muito mais cheia de detalhes. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês, ok? Qualquer questão que caia na prova, vocês vão acertar. Vem comigo. Bom, primeiro, vamos lá. Se este cônjuge, companheiro ou companheira, se ele for inválido, ou se forem deficientes, neste caso, eles mantêm a qualidade de dependente, também sem limite de prazo, tá certo? Receberão a pensão por morte ali sem o limite de prazo, deixando de receber apenas quando cessar a invalidez, quando não forem, caso deixem de ser inválidos, ou quando houver afastamento da deficiência, ou seja, deixarem de ser deficientes. Sempre respeitando os períodos mínimos que vamos dar a seguir, ok? Existem períodos mínimos que se aplicam para quaisquer casos. Respeitando os períodos mínimos que se aplicam para deficiente ou não deficiente, tá? No caso do deficiente, vai respeitar os períodos mínimos que nós vamos ver, porém, sem limite de prazo, se houver deficiência e se houver invalidez. Só vai deixar de receber o cônjuge, companheiro ou companheira inválido se deixar de ser inválido. Só deixará de receber a pensão por morte o cônjuge, companheiro ou companheira com deficiência se deixar de ser deficiente, ok? Agora vamos imaginar que este cônjuge, companheiro ou companheira inválido deixe de ser inválido ou deixe de ser deficiente. Não cessa imediatamente. Tem ainda um prazo mínimo a respeitar, conforme nós vamos ver agora. Bora comigo na tela.
Muito bem, vamos lá. Qual é o prazo mínimo? Bom, o prazo mínimo que se aplica apenas para cônjuge, companheiro ou companheira, tá? O prazo mínimo de duração da pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira é de 4 meses. Tá? Gravem isso, ó. Todos, em qualquer situação, qualquer cônjuge, companheiro ou companheira terá direito, não importa a idade, não importa quanto tempo de casamento, não importa nada. Cônjuge, companheiro ou companheira terão garantidos 4 meses de pensão por morte. No mínimo. Por que no mínimo? Porque há situações que estudaremos a seguir que aumentam esse prazo bastante. Mas, no pior cenário possível, 4 meses estão garantidos. E qual é esse pior cenário possível? Ou seja, qual é essa situação que garante apenas os 4 meses, que é o mínimo legal? 4 meses é o prazo mínimo legal para recebimento da pensão por morte. É a pior situação possível. E qual é, né, a circunstância para que receba apenas por 4 meses, que é a pior situação possível? É o menor prazo possível de recebimento. Vamos ver. Ora, a pensão por morte cessará em apenas 4 meses se o segurado morrer sem que ele tenha recolhido pelo menos 18 contribuições. Ó. Se ele não tiver recolhido pelo menos 18 contribuições, cai na regra dos 4 meses, ou, ó, qualquer uma das duas circunstâncias, ou se o óbito ocorrer sem que o casamento ou a união estável tenham sido iniciados pelo menos há 2 anos, né, 2 anos antes do óbito do segurado. Ou seja, se não tiver tem que ter pelo menos, se não tiver pelo menos 2 anos de casamento, né, ou união estável, também recebe por 4 meses apenas. Então olha que interessante. Se o segurado que morreu não tiver pelo menos 18 contribuições, a pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira é só 4 meses. Ou, mesmo que ele tenha recolhido já trocentas, aí, 200 contribuições, não importa, muito mais do que as 18. Mas ele não tenha pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável com cônjuge, companheiro ou companheira. Se não estiverem juntos, casados ou em união estável, pelo menos há 2 anos, também não terá direito à pensão por morte por prazos maiores do que 4 meses. Garante-se paga-se apenas 4 meses. Então, quais são as circunstâncias em que a pensão por morte é paga apenas por 4 meses para cônjuge, companheiro ou companheira? Só 4 meses. Ora, se o segurado, na data do óbito, não tiver pelo menos 18 contribuições recolhidas, ou não tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável com sua cônjuge ou companheiro ou companheira. Certo? Esta é a regra. Agora eu vou para a exceção. Bom, primeira exceção, que não vai receber só por 4 meses, é se for inválido. Se o cônjuge, companheiro ou companheira for inválido, nós vimos que não tem, que ele vai pelo tempo que durar a invalidez. Se for deficiente, é pelo tempo que durar a deficiência. Tá bom? Mas se não for inválido nem deficiente, e incorrer numa dessas circunstâncias aqui, ó, menos de 18 contribuições, né? E menos de 2 anos de casamento ou união estável, recebe só por 4 meses. Ok? Agora tem uma outra situação de exceção que também, independentemente desses fatos, pagará uma pensão por morte por um prazo maior. Que situações são essas? Vou mostrar para vocês na tela. Tá aqui, ó. Esta regra do 4 meses, ela é aplicável nas duas situações mencionadas, eu vou chamar de 1 e 2, ó. Situação 1 ou situação 2, ou se acontecer a situação 1 ou a 2, é só por 4 meses. No entanto, aqui, ó, será por um prazo superior a 4 meses, se houver como causa da morte, né, se a morte for decorrente de um acidente de qualquer natureza, ou de uma doença profissional ou do trabalho. Se for decorrente de um acidente de qualquer natureza, vai ser mais do que 4 meses, segundo o próximo slide. Né? Deixa eu colocar aqui, ó.
vai ser um período maior. Mesma coisa, doença profissional do trabalho vai ser um período maior, que nós vamos ver no próximo slide. Então olha que interessante. Se o óbito aconteceu por um acidente de qualquer natureza ou causa, ou seja, pode ser do trabalho ou não, pode ser nas férias, surfando, andando de skate, tomando banho, empinando pipa, não importa. Se for um acidente de qualquer natureza ou causa, a pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira será por um prazo maior do que 4 meses. Se for o óbito decorrente de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho, ok? São doenças aí relacionadas ao trabalho, profissional ou do trabalho, doenças relacionadas à sua profissão ou ao seu trabalho, também haverá uma pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira por mais do que 4 meses. Pouco importa quantas contribuições ele tenha recolhido, pouco importa quantos meses ele tenha de casamento ou união estável. Se foi acidente, de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho, você ignora esses requisitos aqui. Você vai direto para o próximo slide. Ou seja, nunca vai receber por apenas 4 meses. Se foi um acidente de qualquer natureza ou causa, ou se foi uma doença profissional ou do trabalho, o prazo não fica limitado apenas aos 4 meses. Vai direto para a regra da tabela das idades, que vamos ver no próximo slide, independentemente de quantas contribuições, repito, e independentemente de quantos meses de casamento ou união estável. Tá bom? Então, se for inválido, se for deficiente, também pouco importa quantas contribuições tenha, pouco importa quantos meses de casamento ou união estável. Segundo, se for um acidente de qualquer natureza ou causa, uma doença profissional ou uma doença do trabalho, também pouco importa quantas contribuições tenha ou quantos meses tenha de casamento ou união estável. Vale tudo a regra do próximo slide. Então, quando vale a regra desse slide aqui? Vale, ora, se não for inválido, não for, o cônjuge, companheiro ou companheira não for inválido, não for deficiente e o óbito do segurado não decorrer de acidente de qualquer natureza, não decorrer de doença profissional nem de doença do trabalho. E aí, neste caso, tendo menos de 18 contribuições recolhidas, ou tendo o segurado menos de 2 anos de casamento ou união estável com o cônjuge, companheiro ou companheira, aí este cônjuge, companheiro ou companheira terão direito apenas a 4 meses de pensão por morte. Tranquilo? 4 meses é o pior cenário. É o cenário quando não tem 18 contribuições, ou não tem 2 anos de casamento ou união estável, não foi acidente ao caso da morte, nem doença profissional, nem doença do trabalho, aí é só 4 meses. Agora, quando não for 4 meses, qual é o prazo? Vamos ver. Aqui está. Olha só. Se o segurado já contribuiu pelo menos com 18 contribuições, portanto não tem menos de 18 contribuições, e também tem pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, portanto não tem menos, tem pelo menos 2. Então, se ele cumpriu o requisito de 18 contribuições, cumpriu o requisito de ter 2 anos de casamento ou união estável, nós vamos usar essas regras aqui. Se ele morreu por um acidente de qualquer natureza ou causa, vamos usar essas mesmas regras. Se ele morreu por uma doença profissional ou do trabalho, vamos usar estas mesmas regras. Tranquilo? Então olha comigo aqui. Repito. Se ele tiver 18 contribuições recolhidas e também tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, vamos usar essa tabela de idades para saber o tempo que vai ter aí a duração da pensão por morte. Se for um acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho, também vamos usar esse slide, independentemente dos demais requisitos. Vamos ver? Vamos para a tela. Olha só. Quanto tempo? Ó, pessoal, essas idades aqui, elas estão atualizadas pela portaria 424 de 2020, ou seja, se vocês olharem na lei, vai estar diferente disso. Se vocês olharem no decreto, se vocês olharem na lei 8.213 de 91, vai estar diferente. Se vocês olharem no decreto 3.048 de 99, que está muito atualizado, neste ponto ainda não está atualizado. Ou seja, entre a lei e o decreto, em relação a estas idades aqui, confie nem na lei nem no decreto, confie no nosso material, que é o nosso material que está mais atualizado nos termos da portaria 424 de 2020. Então, repito, tá? Ignora o que você lê na lei ou no decreto em relação a essas idades aqui.
segue o que está no material, que é o que está mais atualizado, uma vez que a lei e o decreto ainda não foram atualizados pela portaria que alterou estas idades. Vamos seguir. Olha só. Muito bem. De acordo com a idade, não do segurado, mas do cônjuge, companheiro ou companheira, tá? De acordo com a idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito, nós teremos uma duração da pensão por morte. Então vamos lá. Se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver menos de 22 anos, ele vai receber, não por 4 meses, né? Mas se ele se enquadrou nessa regra aqui, vai receber por 3 anos, depois cessa. Se o cônjuge, companheiro ou companheira, na data do óbito do segurado, tinha entre 22 e 27 anos, ele recebe pensão por morte por 6 anos. Se a idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito do segurado era entre 28 e 30 anos, ele receberá 10 anos de pensão por morte. Se o cônjuge ou companheiro na data do óbito do segurado tinha entre 31 e 41 anos, receberá por 15 anos ali a sua pensão por morte. Se cônjuge, companheiro ou companheira na data do óbito do segurado tinha entre 42 e 44 anos, receberá a pensão por morte por 20 anos. E o mais importante, que é só o que vocês têm que memorizar. Se tiver cônjuge, companheiro ou companheira na data do óbito, tiver 45 anos ou mais, tá? Na lei, no decreto, está 44 ou mais, está desatualizado, vale aqui. Se tiver 45 anos ou mais, aí recebe para o resto da vida, vitalícia. Então, para fins de prova, pessoal, o que vocês têm que saber é que cônjuge, companheiro ou companheira, né, que se enquadre nesta regra aqui, né, ou que tenha recolhido 18 contribuições e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, ou sua causa da morte foi acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho, enfim, se cair nas regras desse slide, gravem isso. O que eu quero que vocês gravem é apenas isso. Com a idade do cônjuge, companheiro ou companheira na data do óbito do segurado, se era 45 anos ou mais, é vitalícia. Se não for, se tiver 44 anos ou menos, aí não é vitalícia, aí de acordo com a idade, receberá por um tempo limitado, tá bom? Que varia aí de 3 anos a 20 anos, conforme o caso. Então gravem isso. Temos o prazo mínimo de 4 meses, naquela situação pior de todas, e nas situações normais, temos aqui um prazo de duração que varia de 3 anos a 20 anos, e depois, para quem tem 45 anos ou mais, né, dependente, aí ela se torna vitalícia. Então, não precisa memorizar essa tabela aqui. Nunca vi cobrar tendo que memorizar alguém com 29 anos, quanto vai receber. Não, nada disso. O que normalmente cai na prova é o seguinte: 45 anos de idade ou mais é vitalício. Tranquilo? E o que cai na prova é quais são os requisitos para entrar nessa tabela ou receber por apenas 4 meses. Tá bom? Vou repetir, para fechar com chave de ouro essa questão. Olha só. Só receberá por 4 meses se não tiver 18, se o segurado não tiver recolhido na data do óbito pelo menos 18 contribuições, ou não tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Aí vai receber por 4 meses só o cônjuge, companheiro ou companheira, só receberão 4 meses de pensão por morte. Bom, se tiver 18 contribuições recolhidas e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, aí vale esta regra aqui, ó. Tá bom? Agora, se foi acidente, a causa da morte foi acidente, de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho, aí, independentemente do cumprimento de requisitos de contribuição, tempo de casamento, você ignora. Vale também a regra desse slide. Tranquilo? Combinado? Fiquem tranquilos, vocês não têm que memorizar nada do que eu estou dizendo agora. Apenas entender, compreender e revisar. Na revisão é que esse conhecimento vai se consolidar e ao resolver exercícios é que ele se fixará. Tranquilo? Vamos seguir. Muito bem. Ainda sobre a cessação da cota individual, tá? Da cota individual do cônjuge, companheiro ou companheira, que é aquela mais complexa, né? Como eu já disse para vocês, e agora eu repito por escrito, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou doença, né? Acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho, aí, pessoal, não importa, ó, independentemente
de ter recolhido 18 contribuições, independentemente de ter 2 anos de casamento ou união estável, isso é irrelevante. Se foi acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho, sabe o que acontece? Será aplicada diretamente a regra da tabela de idades que acabamos de estudar. Agora, se o cônjuge, companheiro ou companheira, se for inválido ou tiver deficiência, né, só cessa a sua cota individual quando deixar de ser inválido, se isso acontecer, ou quando deixar de ser deficiente, se isso um dia acontecer. Mas caso aconteça de deixar de ser inválido ou deixar de ser deficiente, aí tem que respeitar os períodos mínimos que nós estudamos. No caso do cônjuge, companheiro ou companheira inválido ou com deficiência, nós só vamos ter que nos atentar àqueles prazos mínimos estudados se ele deixar de ser inválido ou se deixar de ser deficiente. Porque caso se mantenha inválido ou se mantenha deficiente, como nós vimos, não cessa. Só cessa se ele deixar de ser inválido ou deficiente. Caso contrário, também é vitalício, independentemente dos outros requisitos. Combinado? Mais informação para vocês? Vamos para a tela. Olha só. Ainda sobre a cessação da cota individual de cada cônjuge, companheiro ou companheira. As cotas por dependente, elas cessarão, deixarão de existir quando perderem a qualidade de dependente. E não serão reversíveis aos demais dependentes. Nós já vimos isso. Ora, como assim não serão reversíveis aos demais dependentes? Ora, nós aprendemos que existe uma cota familiar de 50% mais 10% de cota por dependente. Ora, cada dependente que perde esta qualidade de dependente não vai reverter o seu valor para os demais. Não. Vai ter que recalcular o benefício, considerando agora no cálculo apenas o percentual dos dependentes remanescentes. Lembra que eu falei para vocês que a cota familiar era de 50% mais 10% por dependente? Ora, se tinha 4 dependentes, era 50% mais 40%, ou seja, 90%. Mas vamos imaginar que 2 dependentes morreram, agora só restaram outros 2. Ora, agora nós não vamos pegar aqueles 90% e dividir pelos 2 que restaram, não. Vamos ter que recalcular o benefício. Agora, apenas com 2 dependentes remanescentes, será 50% mais 20, 70%. Aí sim, será 70% dividido por 2. Então, olha que interessante. Você não vai pegar aquele valor original e dividir entre os que restaram. Não. Cada vez que dependentes forem perdendo esta qualidade, o benefício deve ser recalculado com base nos dependentes que permanecem para que entre eles seja rateado. Tá certo? Quando tiver apenas um dependente, 50% mais 10. Quando tiver 2 dependentes, 50% mais 20. 3 dependentes, 50% mais 30. 4 dependentes, 50% mais 40. 5 ou mais dependentes, aí trava em 100%. Fechou? Vamos seguir. Muito bem. Então, preserva-se 100%, mesmo com a saída de dependentes, né? Quando o número de dependentes remanescentes se mantiver igual ou superior a 5, né? Exceto quando um dos dependentes for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, porque neste caso o benefício ele sempre permanecerá em 100%, tá? Se for deficiente intelectual, mental ou inválido, o benefício fica travado em 100%. Então olha que interessante. Vocês já viram isso. Se um dos dependentes for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, pouco importa quantos sejam os dependentes. Remanescentes, original, não importa nada. Se ainda existir dentro do rol de dependentes pelo menos um inválido ou que seja deficiente intelectual, mental ou grave, o percentual, a alíquota está travada em 100%. 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que ele teria direito a receber se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Tranquilo? Então vamos lá. Se tiver algum inválido ou com deficiente, está travado em 100%. Agora, se não tiver nenhum inválido ou deficiente, ora, aí tem que recalcular de acordo com os remanescentes. Se tinha 7 dependentes, agora tem 6, não muda nada, continua 100%. Se tinha 6 e cai para 5, não muda nada, continua em 100%. Agora, quando fica abaixo de 5, ó, com 4, 3, 2 ou 1, aí tem que recalcular com aquela fórmula. 50% mais 10%
por dependente remanescente. Combinado? Aí o valor total é dividido em partes iguais entre todos os dependentes remanescentes. Vamos seguir. Bom, nós estávamos falando até agora sobre a cessação da cota individual, ou seja, quando que o valor de cada dependente deixava de existir. Agora vamos ver quando o benefício inteiro deixa de existir, quando ninguém mais receberá nada. Ora, o benefício cessa com a extinção da cota do último pensionista. Ora, quando o último pensionista, só tinha um pensionista, quando ele morrer, ou se fosse um filho fizesse 21 anos, né, se não fosse inválido ou deficiente, ou seja, quando o último dependente perder a qualidade de dependente, não tem mais ninguém para pagar, aí o benefício cessa, ou seja, deixa de existir, tá bom? E há uma outra situação, que é quando o segurado, ele reaparece, ó, todo mundo imaginou que ele estava morto, inclusive já estavam pagando pensão pela morte dele, mas ele reapareceu. Ele estava sendo paga ainda a pensão provisória por morte presumida. Ele estava presumidamente morto e por conta disso estava sendo paga uma pensão provisória, tá bom? Mas se ele reaparece, né? Estava lá numa ilha deserta, tomando água de coco, e aí ele reapareceu, acharam ele lá, aí o que acontece? A pensão por morte também cessa, né? Cessa imediatamente. Neste caso, os alunos sempre perguntam, professor, se ele reapareceu, tem que devolver tudo o que foi recebido? Não. Se for configurada a boa-fé do recebimento, né, ele deixa de pagar com o reaparecimento do segurado. Ora, então ele não está morto. Para de pagar a pensão por morte, mas não precisa devolver o que recebeu. Agora, se for configurada a má-fé, descobrir que foi tudo armado, né, de forma ali a gerar o pagamento do benefício, configurada a má-fé, aí neste caso não apenas cessa, como também se cobra tudo o que foi pago devidamente atualizado, evidentemente. Então veja, se houve boa-fé, com o reaparecimento do segurado, não devolve a pensão por morte que foi paga. Mas se houver má-fé, não apenas deixa de pagar a pensão por morte, como também se exige a devolução do que foi pago. Tá bom? Na boa-fé, só deixa de pagar daí para frente. Na má-fé, deixa de pagar daqui para frente e se cobra a devolução dos anteriores. Combinado? Mais informação, vamos seguir. Duas situações que valem para o regime geral e que valem para o regime próprio também, tá? Lembrando que a gente está falando a regra de regime próprio aqui, mas se pegando aí as regras do regime geral. Por quê? Por que nós estamos estudando o regime próprio e usando regras do regime geral? Porque para a pensão por morte do regime próprio, estas regras do regime geral são aplicáveis também de forma subsidiária. Então, olha só. Temos duas situações aqui de perda da pensão por morte. Ó. Quais são? Primeiro, se o segurado for condenado criminalmente por uma sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe. E o homicídio tem que ser doloso ou a tentativa deste homicídio doloso cometido contra a pessoa do segurado. Ressalvado os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Bom, para os absolutamente incapazes e para os inimputáveis, nos termos do Código Civil, absolutamente incapazes e inimputáveis, eles não perderão aí o direito à pensão por morte neste caso. Mas tirando os absolutamente incapazes e os inimputáveis, perde o direito à pensão por morte aquele dependente que for condenado criminalmente por uma sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de um homicídio doloso ou da tentativa deste homicídio doloso contra o segurado. É claro, né? Não dá para você estimular. A pessoa mata o pai e recebe a pensão por morte do pai. Não dá, né? Mata a mãe e recebe a pensão por morte da mãe. Não dá. Certo? Então, é o primeiro caso de perda do direito da pensão por morte. Segundo caso. Perde o direito à pensão por morte também o cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovada, tem que comprovar, obviamente, a qualquer tempo, que houve uma simulação ou uma fraude no casamento ou na união estável,
ou apenas a formalização deste casamento ou união estável com o fim exclusivo de constituir aí a pensão por morte, o benefício previdenciário. Para se comprovar isso, deve-se utilizar o quê? Um processo judicial, assegurado, obviamente, o contraditório e a ampla defesa. Então, se ficar comprovado que aquele casamento ou união estável é simulado, né, foi feita uma simulação ou uma fraude apenas para constituir aí o benefício previdenciário, neste caso, pessoal, perde o direito à pensão por morte, tá bom? Sabia que a pessoa ia morrer, então tipo simulou um casamento ali arranjado para poder garantir uma pensão por morte? Se ficar configurado num processo judicial, onde se garanta o contraditório e a ampla defesa, que aquele casamento ou união estável trata-se de uma simulação ou fraude, com o fim, ou sua formalização, com o fim exclusivo de constituir o benefício previdenciário, aí perderá o direito à pensão por morte. Combinado? Tem mais para vocês, olha aqui na tela. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado. Pode. Não é uma obrigação, mas pode, antes do segurado morrer, ou seja, previamente ao óbito dele, pode fazer ali uma avaliação de invalidez ou de deficiência intelectual, mental ou grave. E como é que faz esta avaliação prévia? Ora, por meio de uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada, claro, a revisão periódica conforme prevê a legislação. Então, olha só, não tem que esperar o segurado morrer para provar, por exemplo, que o seu filho é inválido ou é deficiente intelectual, mental ou grave, ou a sua cônjuge, companheiro, companheira é, inválido ou deficiente. Não precisa esperar morrer para provar. Pode esperar morrer para provar? Pode. Mas pode também fazer prova prévia. Pode provar previamente, pode comprovar previamente que determinado dependente é inválido ou tem deficiência intelectual, mental ou grave antes do óbito. E como é que é feito isso? Por meio de uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Combinado? E quase fechando esse assunto, pessoal, quase fechando a pensão por morte do regime próprio, olha o que eu tenho para vocês aqui. Bom, dentre os dependentes, eu mencionei que nós temos os equiparados a filhos, Equiparados a filhos. No entanto, a emenda constitucional 103 de 2019, lá no artigo 23, parágrafo 6º, diz que são equiparados a filhos para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, e desde que comprovada a dependência econômica. Quando ele fala exclusivamente o enteado e o menor tutelado, a emenda constitucional 103 de 2019 excluiu deste rol o menor sob guarda. Então veja, o menor sob guarda, havia uma discussão sobre o menor sob guarda ser ou não ser dependente previdenciário. Quando a emenda constitucional 103 de 2019 foi publicada, ela trouxe expressamente que o menor sob guarda não está no rol, porque estão no rol exclusivamente o enteado e o menor sob tutela. No entanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, garantiu a inclusão dos menores sob guarda na condição de beneficiário da pensão por morte, tá certo? Alguém fala, então, se o Supremo Tribunal Federal garantiu a inclusão dos menores sob guarda como dependente, isso está resolvido? Não. Esta decisão de junho de 21, em que o Supremo Tribunal Federal, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade 4878 e 5083, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, em que o Supremo declarou, na verdade o Supremo garantiu, considerou que os menores sob guarda também são equiparados a filhos para fins, são beneficiários da pensão por morte, por serem equiparados a filhos, eles se referiram a ações que referiam-se a períodos anteriores à
publicação da emenda constitucional 103 de 2019. Alguém fala, mas como é que pode? A decisão é de 2021. Pois é, a decisão ela é posterior à reforma da Previdência, mas ela referia-se a fatos que estavam sendo julgados ocorridos em períodos anteriores. Então, olha só, para períodos anteriores à reforma da Previdência, não há dúvida alguma, porque o Supremo já declarou que, além do enteado e do menor sob tutela, o menor sob guarda também é equiparado a filho. Então, para períodos após a reforma da Previdência, declarou-se que, para períodos anteriores à reforma, o equiparado a filho também tem direito à pensão por morte. Agora, e para períodos posteriores à reforma da Previdência? Bom, para períodos posteriores, o Supremo Tribunal Federal, né, irá discutir por meio, né, de uma ação que está já em andamento, onde foi reconhecida a repercussão geral, de forma que é um recurso extraordinário 144-2021, tema 1271. Por meio dele, o Supremo Tribunal Federal vai discutir se para períodos posteriores à reforma da Previdência pode-se incluir ou não o menor sob guarda no rol de dependentes. Então, como é que é a situação? Antes da reforma da Previdência, antes da emenda constitucional 103 de 2019, o próprio Supremo falou: o menor sob guarda também é equiparado a filho. Então temos três: o enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda, para períodos anteriores à reforma. Após a reforma, temos a própria emenda constitucional 103 de 2019, dizendo que exclusivamente são equiparados a filhos o enteado e o menor sob tutela, que é o que vale hoje, porém está em discussão, aguardando julgamento no Supremo, né, a repercussão geral referente à inclusão ou não do menor sob guarda no rol de dependentes para fins de pensão por morte após a reforma da Previdência. Então aguardemos o julgamento. Tranquilo? Vamos seguir. As regras sobre pensão por morte previstas lá no artigo 23 da emenda constitucional 103 de 2019 e também na legislação vigente, quando esta reforma da Previdência entrou em vigor, essas regras poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência social e também para o regime próprio de previdência social. Então, olha só, a própria reforma da Previdência, no seu artigo 23, parágrafo 7º, artigo 23, parágrafo 7º da emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, ele diz que as regras que lá estão poderão ser alteradas por lei. Poderão ser alteradas por lei, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Então, nós temos ali a própria reforma da Previdência, né, a própria emenda constitucional 103 de 2019, trazendo regras para a pensão por morte, tanto regras novas para o regime geral quanto para o regime próprio, e diz lá no parágrafo 7º do artigo 23, as regras trazidas pela reforma da Previdência poderão ser alteradas por lei. Não são regras inalteráveis, são regras que poderão ser alteradas se assim entender o legislador. Combinado? E para fechar pensão por morte, ó, fechando pensão por morte dentro do regime próprio de previdência social. Vamos lá. Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes. Todas as regras que nós vimos agora era a regra de pensão por morte para servidor público federal, tá? Regime próprio de previdência social para servidor público federal. E eu disse isso para vocês lá. Mas se for um servidor público, né, dos estados, ou do Distrito Federal, ou dos municípios, né, que regras devem ser aplicadas? Devem ser aplicadas as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à reforma da Previdência, enquanto não forem promovidas alterações na legislação do próprio estado, DF ou município sobre o respectivo regime próprio. Então, olha que interessante. A reforma da Previdência, por meio da emenda constitucional 103 de 2019, ela trouxe novas regras da pensão por morte, tanto para o regime geral de previdência, como para o regime próprio de previdência
dos servidores públicos federais. Para os servidores públicos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, né, para o regime próprio deles, se houver, né, estados, DF, e para os municípios que têm um regime próprio, as regras a serem aplicáveis eram as regras anteriores à reforma da Previdência. E estas anteriores deverão permanecer até que haja uma alteração na lei de cada estado, do DF, do município, prevendo as novas regras. Tranquilo? E com isso nós fechamos aqui o estudo do regime próprio da pensão por morte dentro do regime próprio de previdência social. Nos encontramos no próximo tópico. Até já!